¿Ya comenzó a grabar? Bueno, a continuación tenemos la palestra del profesor Braulio Maya, de la Universidad Federal Rural de Amazonía. Él es experto en el área de elípticas, y en esta ocasión él va a hablar sobre existencia y concentración de soluzoes para una clase de problemas elípticos del tipo Kirchhoff-Schrödinger, envolviendo operador laplaciano fraccionario. Adelante, professor Braulio. Obrigado, professor Juan, pela apresentação. Gostaria de agradecer o Comitê Científico pelo convite. É uma honra para mim poder apresentar um trabalho no meio de professores tão famosos e do qual eu admiro tanto, e de colegas jovens, né, que até aqui já mostraram que tem um potencial e um talento extraordinário. Tá? Então, como o professor disse, eu vou apresentar o trabalho com esse tema, né, e esse trabalho ele foi publicado na Milan Journal of Mathematics, e foi em colaboração com o professor Augusto, da UFPA, que foi meu orientador, e o professor Olímpio, da UFSCar. Bem, a sketch da nossa apresentação vai ser essa, né? E aqui já dá para falar que o caminho a ser seguido para mostrar o nosso resultado é um caminho relativamente conhecido dentro do mundo da elíptica, né? Você tem um problema, você tem alguma dificuldade com esse problema, no geral de compacidade, você faz um truncamento nesse problema para obter um funcional auxiliar, e nesse funcional auxiliar você tem as condições de compacidade necessárias, e depois recupera as soluções desse funcional auxiliar, desse problema auxiliar, para o problema original. O que vai mudar aqui, no nosso problema em particular, é que apesar do caminho ser conhecido, novas dificuldades nesse caminho vão surgir. Tá? Então, em particular, a gente vai trabalhar com dois tipos de problema. Esse primeiro, que a gente vai chamar de P-lambda, e esse outro, que é o P-estrela. Tá? O P-lambda ele é um problema com crescimento subcrítico, depois eu vou deixar claro o que significa isso, e as propriedades aqui dessa função f. Tá? E o que dá para destacar aqui de cara é a presença aqui que o nosso problema está no Rn, então a gente tem falta de compacidade, tá? Devido a estar um espaço com domínio limitado. A presença desse termo aqui, que é um termo não local, conhecido na literatura como termo de Kirchhoff, né? Ele é não local porque ele não verifica pontualmente a equação, e a presença desse operador, que é o operador laplaciano fracionário, um operador que tem estado na moda nos últimos anos. Tá? E aqui no problema crítico, né, a gente tem, diferente do caso subcrítico, que temos um alfa aqui, a gente tem uma função peso, tá? E uma função com crescimento crítico. Então, só para ficar claro, o nosso S aqui, que é esse expoente que aparece no laplaciano fracionário, ele está entre 0 e 1 e verifica essa desigualdade. Essa norma que aparece aqui no termo não local tem essa forma, tá? O potencial, ele tem essa forma aqui. Mais tarde também, as hipóteses sobre a função A vão ser definidas. O alfa, que é o meu parâmetro, ele está entre 0 e 1. E a função H, que aparece no problema crítico, ela é menor que 1 QTP fora de uma bola. Se é uma bola muito grande, fora dessa bola ela é menor que 1. Então, o operador laplaciano fracionário, né, que é o operador da moda ultimamente, ele é definido dessa forma aqui. Pode ser definido dessa forma, tá? Existem outras definições também para o laplaciano fracionário, mas nesse trabalho a gente utiliza essa. E aqui também fica claro o caráter não local desse operador, né? Porque, novamente, ele não depende pontualmente, tá? E isso faz com que esse tipo de trabalho, que envolva dois termos não local, seja conhecido na literatura como problemas com dupla não localidade. A motivação para estudar o laplaciano fracionário pode vir de diversos campos, né? Desde a economia, física, biologia, mas nessa palestra a gente não vai se ater muito a isso, tá? Seria muito extenso falar das aplicações do laplaciano fracionário, mas para efeito de exemplo, eu coloco aqui a equação não linear de Schrödinger, né, na forma fracionária, e uma stand wave, uma solução do tipo stand wave para essa equação Schrödinger, ela é dessa forma aqui, onde essa U, que aparece nessa solução, é a solução de um problema elíptico, como que a gente vai estudar quando a nossa M, né, o termo não local, é identicamente igual a 1. Quando o nosso termo não local não é 1, as nossas equações, não é identicamente igual a 1, as nossas equações elas vão estar relacionadas à famosa equação de Kirchhoff, né,
que é escrita dessa forma, onde todos esses parâmetros aqui representam algum tipo de entidade física, tá? Essa equação ela foi introduzida por Kirchhoff e ela é uma extensão não linear da equação da onda de D'Alembert para vibração livre de cordas elásticas. No contexto fracionário, esse artigo ele dá uma nova cara, digamos assim, para essa equação de Kirchhoff, né? Dá uma nova aplicação utilizando o operador laplaciano fracionário. Então, é uma leitura interessante. Voltando ao nosso trabalho, a gente vai supor o seguinte, que o potencial tem essa forma, que a função A que aparece no potencial, ela é não negativa, e que ela se anula em um conjunto ω-Y, de modo que esse ω-Y é um domínio aberto, limitado e suave. Tá? Para o caso subcrítico, que é o P-lambda, vamos supor que a M ela está entre dois polinômios, tá? Dessa forma aqui, ela pode variar entre dois polinômios, onde todos esses parâmetros que aparecem aqui são positivos. Esse alfa é o termo que aparece lá na nossa perturbação do problema, e esse ρ é esse número. Então, aqui a gente tem um ρ de ω', onde ω' é algum aberto do meu ω-y, né? O ω-y é o conjunto onde a função A, que aparece lá no potencial, se anula, ok? Então, aqui uma sketch, né, de como vai ficar a função M, ela vai ficar sempre entre dois polinômios, aí ela pode se mover livremente aqui nesse intervalo, desde que ela obedeça essa limitação, tá? Quanto à não linearidade F, ela obedece às seguintes condições, né? Destaque aqui para a condição F2, que diz que ela tem crescimento subcrítico. Crescimento subcrítico, nesse caso, significa que ela está abaixo do expoente crítico, né? E o expoente crítico, no contexto fracionário, é dado dessa forma. E é interessante observar isso aqui, porque, diferente do caso usual, a gente tem uma variação, né, do valor crítico, que depende aqui do S. O S variando entre 0 e 1. Vamos supor também essas condições, e na condição F4 a gente vai supor que essa função ela tem um crescimento polinomial perto da origem. Ok? Aí, com essas hipóteses, a gente consegue formular o nosso primeiro resultado, né, para o crescimento, para o problema P-lambda com crescimento subcrítico. Então, supondo que todas essas condições mencionadas elas são verificadas, a gente consegue exibir um lambda estrela, de modo que para todo lambda maior que lambda estrela, o nosso problema P-lambda ele tem uma solução de energia mínima, e mais ainda, a gente consegue extrair uma subsequência, né, que está relacionada a esse lambda, tá? Uma subsequência de soluções que convergem fortemente para U, onde U é solução de energia mínima para um problema em domínio limitado. Que é esse problema aqui, ó, que a gente está chamando de PY infinito, tá? E, de novo, esse domínio que aparece aí, o ω-y, é o domínio onde a função A se anula. Problemas com dupla não localidade, né, e crescimento subcrítico, utilizando o laplaciano fracionário, não são novos na literatura. Aqui, só para citar alguns, né, a gente tem um trabalho do Mink e colaboradores, que trabalham um operador um pouco mais geral que o nosso, aqui, tá? A F também com crescimento subcrítico. E o trabalho de Ambrosi e Sernia, onde eles também mostram concentração de solução, e o problema que eles fazem é esse, no R3, também com laplaciano fracionário. A novidade aí, nesse caso subcrítico, né, é o nosso potencial. Ainda na literatura não tinha se trabalhado problemas com laplaciano fracionário e o termo de Kirchhoff utilizando esse tipo de potencial. Tá? E o caso crítico, que é o caso mais interessante, né, porque a gente tem uma outra falta de compacidade, aí, a gente perde compacidade também pelo termo crítico, no RN, né? Só que nesse caso crítico, como é um caso mais complicado, a gente faz algumas restrições, tá? A gente vai supor que a M agora, ela não varia mais entre dois polinômios, ela não tem mais a liberdade do caso subcrítico, e sim ela tem a forma de um polinômio, né? Essa forma aqui. E essa função H, que substitui o meu parâmetro alfa lá do caso subcrítico, ela satisfaz isso em algum aberto
contida em ômega Y, né? Então, para um aberto pode ser muito pequeno, ela é maior que 2m0 e ρ desse aberto, né? O ρ sendo aquela função lá, aquele mínimo, e o m0, o coeficiente que aparece aqui na função de Kirchhoff. E a gente também pede que essa função H esteja nesse espaço, tá? Então, há algumas restrições aí. Para continuar o trabalho, a gente vai fazer toda a linha de raciocínio para o caso supercrítico, que é o caso mais simples, então acredito que seja mais pedagógico para entender a metodologia, e aí no final a gente faz o comentário de como converter de como utilizar essa mesma metodologia para encontrar a solução para o problema crítico. Mas antes disso, né, comentar um pouco sobre os trabalhos já feitos em elíptica com crescimento crítico. O primeiro deles talvez o mais famoso dentro do mundo das equações estacionárias, que é o trabalho de Mrezis e Nirenberg, onde eles mostraram que para a lambda grande, né, você tem uma perturbação não linear, aí para a lambda grande, esse problema aqui, ele tem solução, tá? Aqui eles estão em domínio limitado, problema clássico. Foi estendido, né, esse resultado foi estendido pelo professor Olímpio MH, que em 97, ele trabalhou no R3, e aí ele mostrou também que para a lambda grande, se tem uma perturbação desse tipo aqui, para a lambda grande, esse problema também tem solução, tá? No contexto das equações de Kirchhoff, esses resultados eles foram estendidos pelo professor Giovanni Figueiredo, né? Aqui ele supõe uma M que é crescente, tá? Estritamente positiva, e, de novo, mostra que para a lambda grande, com essa perturbação, o problema tem solução. Aqui ele está em domínio limitado, tá? E essa perturbação, tal qual no caso do Mrezis e Nirenberg, ela tem crescimento subcrítico. Já em domínio ilimitado, a gente tem um trabalho de Rizzo, né, também com Kirchhoff aqui, que eles mostram de novo que para lambda grande, mas aqui com epsilon, var epsilon, né, muito pequeno, esse problema ele tem múltiplas soluções. No contexto fracionário, a gente cita um trabalho recente, de novo do professor Giovanni Figueiredo e do Gesiel Correia. Eles estudaram esse problema aqui, né, já com fracionário, crescimento crítico no RN, fazendo algumas restrições ao potencial A. Nesse caso, o potencial A fosse menor que isso, que esse valor, tá? Onde esse S que aparece aqui, ele é a melhor constante da emissão de Sobolev. E aí questionamentos naturais surgem com relação ao nosso problema de crescimento crítico. Porque no nosso problema a gente não tem um parâmetro, a perturbação ela está com um peso lá, o parâmetro está dentro do potencial. Então é natural perguntar se conseguiríamos exibir existência de solução para o nosso problema crítico, se o lambda for grande, né? E também seria natural perguntar se podemos variar os coeficientes do termo de Kirchhoff M0 e B0 para obter solução, tá? E se essa variação desses parâmetros, tanto para lambda como para os termos de Kirchhoff, ele tem alguma dependência da constante de Sobolev S. Porque em todos esses trabalhos que eu citei, né, essa melhor constante de Sobolev, ela tem um papel muito importante para obter certas estimativas. Okay? E todas essas perguntas, elas são respondidas nesse teorema, né, que é o nosso segundo resultado, onde a gente supõe válidas condições, e a M tendo essa forma polinomial, né? Suponha também que H, essa norma de H, ela é menor que um C estrela, M0 isso aqui, onde esse C estrela ele depende da constante de Sobolev, que é a constante que eu citei agora há pouco, e aí, dado isso, eu consigo garantir a existência de solução desde que o lambda seja grande e desde que ou o meu B0 seja muito pequeno ou o meu M0 seja muito grande, tá? Então, com lambda grande, o lambda é o termo que está no potencial, o parâmetro do potencial. Se o lambda for grande e o B0 pequeno, eu obtenho solução. Se o lambda for grande e o M0 também for grande, eu também obtenho solução. Tá? E um resultado de concentração análogo ao teorema anterior também pode ser obtido, né? Eu consigo extrair uma subsequência de soluções que converge forte para uma solução em um problema de domínio limitado,
cujo domínio, né, é o domínio onde a função A, que aparece lá no potencial, se anula. Então, aqui, para a gente estudar o nosso problema, variacionalmente, precisa definir propriamente os espaços, né, a se trabalhar. Como a gente está num contexto fracionário, no Laplaciano fracionário, a gente define toda uma nova classe de espaços, né? Então, aqui a gente define o E lambda, dado dessa forma, com esse seguinte produto interno aqui, tá? Onde esse HS de Rn, que aparece tanto aqui no produto interno como na definição do espaço, ele é esse seguinte espaço aqui, que é o espaço de Sobolev fracionário, que é o espaço das funções L2, tal que essa de US é finita. Essa US é conhecida na literatura como seminorma de Galhardo-Nirenberg. Tá? É dado dessa forma. Agora sim, né? A gente tem o material necessário para trabalhar com problema variacionalmente. E aí, trabalhar com problema variacionalmente significa o quê? Significa associar esse problema a um funcional, de modo que os pontos críticos desse funcional é a solução fraca do meu problema. Então, o funcional associado ao problema P lambda, que é o problema subcrítico, é dado dessa forma, tá? E aí dá para mostrar que esse funcional ele é de classe C1 e que ele tem derivada, e que a derivada dele é dada dessa forma, que coincide com a definição de solução fraca, né? Então, os pontos críticos do meu problema, aliás, os pontos críticos do meu funcional, são soluções fracas para o meu problema. Agora sim, né? Agora a gente vai fazer toda a análise para o problema subcrítico, para então depois generalizar para o caso crítico. E aqui a gente começa fazendo um truncamento, porque como eu mencionei mais cedo, como o problema está sendo trabalhado em domínio limitado, a gente não temos dimensão compacta. E aí acaba fazendo um truncamento. Esse truncamento é bem conhecido já na literatura, né? Vem do trabalho do Delpino e Fellmer. E esse truncamento consiste no seguinte, né? Consiste em fazer essa definição. Você acha uma XI, tá? Que verifica isso e faz esse truncamento. Então, a minha F til aqui, se a T é menor que XI, ela vai ser igual a F original, e se é maior que XI, ela vai ser igual a uma sigma T. Aí eu considero, então, essa outra função, H de til, né? Onde esse termo que aparece aqui é a função indicadora, tá? Então, a função indicadora no conjunto ômega y, né? Então, se o meu x ele está em ômega y, essa h de til vai ser igual a f original do problema, né? A integral da f, no caso. E se ela não está, vai ser igual a essa til aqui. Então, a gente pode definir o funcional truncado, dado dessa maneira. Ok? Aqui aparece esse termo, né? Que é originado lá do truncamento. E aí esse funcional truncado é o funcional, digamos assim, que principal, né, do resto do trabalho, porque todo o trabalho é feito em cima dele, para então depois recuperar o problema original. E aqui essa observação é pertinente, né? Desculpem. Essa observação aqui diz o seguinte, ó, se o zero é um ponto crítico do meu funcional truncado, de modo que a norma L infinita é menor do que o que si, então o zero é ponto crítico do meu funcional original, tá? Porque aí vai satisfazer aquela condição lá do truncamento. Então, a gente a nossa missão agora é mostrar que esse funcional truncado satisfaz uma condição de compacidade, que é a condição Pallis-Meillon, e para mostrar isso, a gente vai utilizar dois lemas aqui que são centrais nessa parte, né, de compacidade. Tá? Então, aqui você tem uma sequência, o n, uma sequência limitada, tá? E você tem uma função eta aqui, que é uma bump function, que verifica essas condições. Então, você consegue mostrar que esse limite aqui, ele vai para zero, ok? Aqui, é isso, vai para zero, está correto. E aqui, olha, vejam que parece um pouco com aquela seminorma de Galhardo-Nirenberg. Essa demonstração, ela é muito técnica, tá? Não vou exibir aqui, mas a ideia é separar o espaço assim.
para tentar, de certa forma, ficar adiando a singularidade, né? Porque a gente vai ter um problema quando trabalha na bola com centro na origem. Aí você vai tirando, 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 e aí nesse conjunto aqui, você faz uma outra jogada parecida, até chegar a um ponto apropriado que você consegue estimar e contornar essa singularidade. Um outro lema, que também é importante, agora eu já peço mais, né? No lema anterior eu pedi que a UN fosse uma sequência limitada, aqui eu peço que a UN ela seja uma sequência palês meio para o meu funcional auxiliar. Então, eu consigo provar o seguinte, que se a UN é uma sequência palês meio, para todo epsilon dado, existe um R maior que zero, tal que isso aqui se verifica. Tá? Isso aqui é importante por quê? Porque a falta de compacidade aí é justamente pelo fato de estarmos em domínio limitado. Né? Então, se eu consigo mostrar que essa parte do funcional ela vai para zero fora de uma bola grande, aí o meu problema tá meio que resolvido, porque fora da bola grande vai para zero. Dentro da bola eu tenho imersão compacta. Ainda eu estou no caso subcrítico, né? E aí, se eu tenho imersão compacta dentro da bola e fora está indo para zero, eu consigo mostrar a condição palês meio. Então, uma ideia dessa demonstração é, primeiro, observar que o funcional auxiliar é coercivo, né? Isso significa dizer que ele vai para o infinito quando a norma vai para o infinito. Depois, escrever como função teste a bump function multiplicada pela minha sequência palês meio, que dá para obter isso aqui, tá? Essa Hzinha aqui de tio minúsculo é a derivada daquela H maiúsculo que apareceu, que é do funcional truncado. E aí faz uma jogadinha nesse termo aqui, que dá um pouco de dificuldade. Aí faz um truque simples, né, de somar e subtrair, tá em vermelho. Aí quando você soma e subtrai, você consegue reescrever esse termo dessa forma. E aí voltando lá para o funcional, você pode reescrever dessa forma aqui. E aí, estando escrito dessa forma, fica mais fácil mostrar que vai para zero fora da bola, tá? Por quê? Porque aqui o alfa é menor que 1, tá? Isso aqui é para fora da bola, né? Fora da bola, isso aqui vai ficar com sigma, que é o sigma que aparece no truncamento, e o sigma também é pequeno, tá? Tão pequeno quanto se queira. Então, eu vou ter que essa soma é menor que 1, e quando eu subtrair disso, né, eu vou ter um valor negativo, ok? E esse outro termo aqui, eu consigo estimar ele para aparecer, utilizando desigualdade de Hölder, eu consigo estimar ele para aparecer o mesmo termo que apareceu no lema anterior. E aí eu utilizo o lema anterior para mostrar que esse termo vai para zero, e aí então eu concluo que isso aqui tudo vai para zero fora de uma bola grande, tá? Eu acabei não colocando aqui o limite, mas eu estou dizendo que o limite vai para zero fora da bola. Essas integrais fora de uma bola, essa bola é suficientemente grande. Aqui sim, né? Aí, tendo esse resultado em mãos, eu consigo concluir com facilidade que o meu funcional auxiliar satisfaz a condição Palais-Meio, pelos motivos que eu já expliquei, tá? E aí, satisfazendo a condição Palais-Meio, eu posso usar o princípio variacional de Ekman para mostrar a existência de ponto crítico para o meu funcional auxiliar. E aí, nesse passo, vai ser importante aquela condição de que o M1 é menor que o meu parâmetro pela rua, tá? Porque eu preciso mostrar aí que o meu ponto crítico ele é não trivial. Então, uma daquelas condições tem uma importância nesse passo. E agora o próximo passo é tentar recuperar soluções, né? A gente já mostrou que tem solução usando o princípio variacional de Ekman para o problema, para o funcional auxiliar, é tentar recuperar soluções e obter o resultado de concentração. Esse lema é importante para conseguir atingir essa nossa meta, e nesse lema a gente considera uma sequência desse tipo. E vejam que aqui a definição é parecida com a definição de sequência Palais-Meio, mas o meu N ele está variando indexadamente com a minha lambda N, tá? Então, para cada lambda, eu escolho um U, ok? Então, lambda está variando também. Eu tenho essa sequência aqui, que verifica isso. Alguns autores chamam de sequência PS infinito. E aí,
se eu tenho essa sequência desse tipo, eu consigo mostrar que ela tem as seguintes propriedades, né? Que ela converge fraco para U e que mais ainda, né? Que essa convergência fraca, na verdade, é uma convergência forte, que ela se anula fora do ômega U, a U, no caso, e que essa U é uma solução para o meu problema em domínio limitado, tá? Que esse termo aqui vai para zero e que esse termo aqui vai para zero fora de ômega U. Com esse lema, a gente consegue aplicar o método de iteração de Moser. Tá? Esse método nem é feito no trabalho, no nosso artigo original, porque já foi muito bem explorado nesse artigo aqui, do Barrios e colaboradores. Né? Então, acredito que foi o primeiro artigo que utilizaram o método de iteração de Moser para operadores fracionários. Então, é só usar um argumento diagonal, repetir o que está lá, e a gente consegue mostrar que a solução do problema auxiliar é a solução do problema original. Né? A gente consegue mostrar aquela estimativa lá do L infinito. E aí o que a gente mostra também, utilizando o lema anterior, é que o C lambda é menor ou igual que CY, onde o C lambda é o nível de energia mínimo do problema P lambda e o CY é o nível de energia mínima do problema em domínio limitado. Tá? Aqui eu não fiz o comentário do problema em domínio limitado, porque a gente está em domínio limitado com crescimento subcrítico. Então, é muito padrão obter solução de energia mínima para esse tipo de problema. A gente tem essa limitação e também consegue mostrar essa convergência, né? Que os níveis de energia do problema C lambda, quando o lambda fica variando, converge para o nível de energia mínima do problema em domínio limitado. E aí, daí, né, fica fácil concluir o resultado de concentração. Concluir que o lambda converge para uma U, onde a U é a solução de um problema em domínio limitado. Tá? E no caso crítico? O caso crítico ele é um pouco mais delicado, por quê? Porque na nossa argumentação, o truncamento ele serviu para você contornar a falta de compacidade causada pelo RN, né? Então, você mostra que um certo termo, que aquele nosso termo lá, vai para zero fora de uma bola, e aí dentro da bola fica tudo bem, porque dentro da bola a gente tem dimensão compacta, no caso subcrítico. Mas no caso crítico, a gente já não pode mais fazer a afirmação. Eu posso utilizar o mesmo argumento, tirar da bola, mostrar que fora da bola vai para zero, mas aí eu vou ter um problema, né? Dentro da bola, eu não tenho dimensão compacta por conta do crescimento crítico. E aí, para contornar isso, a gente usa o princípio de concentração e compacidade de íons, né, que é um princípio bem conhecido, tá? E a gente mostra que essa compacidade ela é válida desde que o meu nível C ele obedeça uma certa condição, né? Que é essa aqui, que ele esteja nesse intervalo, seja menor que K3 menos K4. Onde esse K3 é esse termo aqui e o K4 é esse termo aqui. Então, vejam, lá no trabalho, a gente vai conseguir mostrar que esse C é negativo, tá? Então, tudo bem, eu conseguiria mostrar que satisfaz a condição de Palais-Meio, desde que o C seja negativo. Só que para o C sendo negativo, para satisfazer essa condição, eu preciso que o K3 menos K4 seja positivo, né? Porque se for positivo, todo número negativo vai ser menor então que isso, e aí o meu problema vai estar resolvido. E é importante destacar aqui, ó, que o K3 depende de M0 e de B0, tá? Então, por isso que lá no teorema, eu exijo que ou o M0 seja muito grande, né? Porque o M0 sendo muito grande, isso aqui vai ser positivo, porque o K3 vai ser grande, ou que o B0 seja muito pequeno, né? Porque o B0 sendo muito pequeno e eu tendo a minha norma de H, nesse caso pequena, aqui, ó, a norma de H pequena e o sigma aqui escolhido também é suficientemente pequeno, o meu problema também está resolvido, ok? Então, a ideia para o caso crítico vai ser essa. Você faz o mesmo argumento de truncamento, né? Mostra que fora da bola tudo vai para zero, e dentro da bola você consegue mostrar que a sequência Palais-Meio é satisfeita, desde que o C verifique essa condição, e no trabalho a gente consegue mostrar que o C verifica essa condição. Tá? Então, é isso mesmo. Aqui eu só gostaria de destacar algumas referências,
que foram importantes para o nosso trabalho, algumas novas, outras clássicas. Esse trabalho do Ambrosio é um trabalho que nos inspirou bastante, é um trabalho novo. Esse trabalho do Felmer é um trabalho clássico, né, de truncamento, e aí muita gente depois adaptou esses argumentos. Aqui os trabalhos do Laskin, tá? Que, ao nosso entender, foram os primeiros trabalhos onde se formulou a equação de Schrödinger na forma fracionária. O trabalho do Ficella aqui, que também nos inspirou, e o Guia do Mochileiro, né, para quem quer aprender um pouco sobre os espaços de Sobolev fracionários. Isso aqui é uma boa literatura para poder começar. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Obrigado, Braulio, por la excelente palestra. Muy obrigado. Ahora estamos abriendo el audio para que las personas puedan hacer preguntas, por favor. El audio está abierto. Especialistas de elípticas o audio está abierto. Para preguntas. Pueden preguntar por chat también. Si les interesa, puede preguntar por chat también a Braulio sobre el excelente tema. A ver, ¿alguna pregunta al respecto? ¿Preguntas? Ô, Braulio, Ah, excelente. o que se passa se tua M degenerar, tua função M de Kirchhoff? Eu não faço nada, professor. É um problema em Nada. aberto. Nada. O problema degenerado ele fica complicado, né? Porque aquele coeficiente que a gente pode chamar de linear, digamos assim, ele ajuda muito nas estimativas. Tá? Então, é um problema que pode ser estudado, o caso degenerado. O caso degenerado é o caso onde se anula na origem. Ok. Então está aberta ainda, né? É. Obrigado. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? O una curiosidad, o Braulio, yo no soy del área. En la no degeneración, usted trabaja con M de T, M0 más B0T a la alfa 1, donde alfa 1 es mayor que 1. Alfa 1 igual a 1, alfa 1 igual a 1, ¿qué acontecería? Bueno, yo no... Aqui, né? Tá, só um momento. El M de la parte de Kirchhoff, ¿no? El M... Sim, sim, sim. O alfa ele tem que ser menor que 1 por causa dessa estimativa. Tá? Estou prestando atenção nisso aqui. Porque sim. Eu quero que tudo isso vá para zero, né? Sim, e aí isso aqui vai para zero por ser sequência Palais meio. Isso aqui eu consigo mostrar que vai para zero pelo lema anterior, que foi apresentado nesse caso. Isso aqui, o truncamento vai entrar em ação, aí eu vou ter um sigma bem pequeno, então tranquilo. E aqui eu preciso que esse alfa ele seja menor do que 1, aqui, para isso ficar negativo. Tá? Entendi. Entendi. Alfa igual a 1 estaría fuera de cogitación dentro de aquella técnica, entonces. Claro, porque en el modelo de Kirchhoff, la ecuación de ondas, que yo ya me eché un poquillo, es la M de Kirchhoff en ecuación de ondas es B0 más perdón, es M0 más B0T, o sea, es T a la 1. No, verdaderamente es otro problema, es un problema de ondas. No por curiosidad te pregunté. Obrigado, Braulio. ¿Alguna pregunta más, por favor? Só para complementar. Olimpio, adelante, Olimpio. Só para complementar, esse degenerado, tem uns italianos, assim, um grupo da Patrícia Pucci, tem trabalhado com M degenerado, né? Que não inclui quando A mais esse M igual a A mais T, alguma potência, quando A é zero, né? Quando M de zero é zero. Só isso.
Obrigado, Limpio. ¿Alguna otra pregunta, por favor, para Braulio? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hubiese más preguntas, agradecemos nuevamente al profesor Braulio. Excelente palestra, bastante interesante. Muito obrigado, professor Agradeço. Braulio.